Quarta, Zilá passará a noite inquieta, sem conseguir afastar da mente tudo o que estará acontecendo ao seu redor. A morte de Jean Carlos voltará a ganhar força, e o medo de que antigos segredos venham à tona deixará a empresária cada vez mais nervosa. Quando finalmente adormecer, ela terá um sonho perturbador com Cecília. No sonho, Cecília aparecerá diante dela com uma expressão séria. O ambiente estará escuro, silencioso e cercado por uma sensação de ameaça. Zilá tentará se aproximar, mas não conseguirá sair do lugar. "O que você está fazendo aqui?" perguntará Zilá assustada. Cecília não responderá de imediato. Ela apenas olhará fixamente para Zilá, como se soubesse de tudo que a empresária tentará esconder. "Você não vai conseguir fugir para sempre", dirá Cecília. Zilá sentirá um arrepio e começará a se desesperar. "Fugir de quê? Eu não fiz nada. Você não sabe de nada." Cecília continuará avançando lentamente. A verdade sempre encontra um caminho. E quando ela aparecer, ninguém vai conseguir salvar você. Zilá tentará gritar, mas sua voz não sairá. Ela acordará de repente, ofegante e com o coração acelerado. Durante alguns segundos, não conseguirá entender se aquilo terá sido apenas um pesadelo ou algum tipo de aviso. Ainda abalada, Zilá se levantará e olhará ao redor. A lembrança das palavras de Cecília continuará martelando sua cabeça. Ela tentará convencer a si mesma de que tudo não passará de uma consequência do estresse, mas não conseguirá controlar o medo. Enquanto Zilá enfrentará seus próprios fantasmas, Verônica provocará uma enorme confusão ao fazer uma acusação gravíssima contra Janete. Sem demonstrar qualquer dúvida, ela afirmará que Janete terá tirado a vida de Jean Carlos. A notícia cairá como uma bomba e começará a se espalhar rapidamente. Janete ficará completamente revoltada ao descobrir que estará sendo apontada como responsável por uma tragédia tão séria. Verônica fará questão de repetir a acusação diante de outras pessoas. Foi Janete quem acabou com a vida de Jean Carlos. Ela pode negar o quanto quiser, mas eu sei do que estou falando, afirmará Verônica. Janete ficará em choque com a crueldade daquela declaração. Ela saberá que uma mentira daquele tamanho poderá destruir sua vida, sua imagem e até mesmo seu relacionamento com a Laurzinho. Sem perder tempo, Janete procurará a Laurzinho para explicar a situação. Ela chegará muito nervosa, mas tentará manter a firmeza. "Você precisa acreditar em mim", dirá Janete. "A Verônica está mentindo. Eu nunca faria uma coisa dessas." A Laurzinho perceberá o desespero dela e tentará acalmá-la. "Eu quero ouvir tudo da sua boca. Me conta o que aconteceu." Janete afirmará que Verônica estará inventando aquela história por algum motivo que ainda não estará claro. Ela reforçará que nunca terá causado a morte de Jean Carlos e que não entenderá por que estará sendo atacada daquela forma. "Ela quer me destruir. Eu não sei o que está por trás disso, mas não vou aceitar carregar uma culpa que não é minha", afirmará Janete. A Laurzinho segurará as mãos dela e demonstrará que desejará acreditar em sua inocência. Porém, a gravidade da acusação deixará o rapaz preocupado. "Eu estou do seu lado, mas precisamos descobrir por que ela está fazendo isso", responderá ele. Janete temerá que a mentira se espalhe pela cidade e que todos passem a olhar para ela como uma criminosa. Depois da declaração de amor feita por Laurzinho diante de todos, ela também ficará com medo de que o escândalo prejudique o relacionamento dos dois. "Eu não quero que você seja arrastado para essa confusão por minha causa", dirá Janete. A Laurzinho deixará claro que não abandonará a mulher que ama por causa de uma acusação sem provas. "Eu não vou sair correndo na primeira dificuldade. Mas também não vou descansar até saber toda a verdade." A conversa aliviará parte da angústia de Janete, mas ela continuará aflita. Verônica parecerá muito decidida a sustentar aquela acusação, e isso mostrará que a situação será mais perigosa do que todos imaginarão. A Laor também ficará intrigado com o escândalo. Ele decidirá procurar Verônica para sondar a relação entre Janete e Jean Carlos. A Laor não chegará fazendo acusações. Ele tentará conduzir a conversa com cuidado, observando cada reação da mulher. "Eu quero entender melhor essa história", dirá Laor. Que tipo de relação Janete tinha com Jean Carlos? Verônica tentará demonstrar segurança. A relação entre eles era muito mais complicada do que todo mundo imagina. A Laor ficará atento. Complicada de que maneira? Verônica evitará entregar tudo de uma vez. Ela tentará criar ainda mais desconfiança, deixando no ar que conhecerá detalhes graves sobre Janete. Jean Carlos sabia coisas sobre ela. Coisas que poderiam acabar com a vida que Janete está tentando construir agora. A Laor perceberá que Verônica estará falando de forma vaga. Ele pressionará. "Você tem alguma prova do que está dizendo?" Verônica ficará incomodada com a pergunta, mas não recuará.
Nem tudo precisa estar escrito em um papel para ser verdade. A resposta deixará Laor ainda mais desconfiado. Ele perceberá que Verônica poderá estar manipulando os fatos ou escondendo informações importantes. Acusar uma pessoa de tirar a vida de alguém é muito sério. Você não pode espalhar uma coisa dessa sem mostrar alguma prova, alertará Laor. Verônica afirmará que não terá medo de Janete e que no momento certo, todos descobrirão quem ela realmente será. A Laor sairá da conversa sem acreditar completamente na acusação. Porém, entenderá que precisará investigar melhor a relação de Janete com Jean Carlos antes de chegar a qualquer conclusão. Ele também se preocupará com a Laurzinho, porque o filho estará completamente envolvido com Janete. Enquanto a morte de Jean Carlos voltará a abalar a cidade, Agrado e Eduarda participarão de uma coletiva de imprensa. O evento deveria ser dedicado ao trabalho das duas, mas Regis aproveitará a oportunidade para fazer questionamentos sobre João Raul. Diante das câmeras, Regis insistirá em associar o nome do rapaz ao escândalo envolvendo Heitor. As perguntas deixarão o clima pesado. Vocês continuam apoiando João Raul mesmo depois de toda essa investigação? Questionará Regis. Agrado ficará desconfortável. Ela saberá que qualquer resposta poderá ser usada contra João Raul. Eduarda, por outro lado, tentará manter uma postura profissional. Rony acompanhará a coletiva e perderá a paciência ao perceber que Regis estará usando o momento para atacar João Raul. Essa coletiva não será sobre ele, interromperá Rony. Vocês estão aqui para falar do trabalho de Agrado e Eduarda. Regis não se intimidará. O público tem o direito de saber se existe alguma ligação entre esse projeto e uma pessoa envolvida em investigação policial. Rony ficará ainda mais irritado. João Raul foi chamado para prestar esclarecimentos. Isso não transforma ninguém em culpado. Você está tentando criar um escândalo onde não existe prova nenhuma. A tensão aumentará diante de todos. Agrado ficará agradecida pela defesa de Rony, principalmente porque ela estará tentando encontrar maneiras de ajudar João Raul. Eduarda permanecerá séria, ainda dividida pelos sentimentos que terá em relação a ele. Regis continuará provocando. Então você está garantindo que confia completamente nele? Rony responderá com firmeza. Eu estou dizendo que não vou participar de julgamento público. A polícia fará o trabalho dela. E até que exista alguma prova, João Raul terá o direito de se defender. A resposta encerrará parte da confusão, mas o assunto dominará os comentários depois da coletiva. Agrado ficará preocupada com a imagem de João Raul, enquanto Eduarda perceberá que a situação estará longe de terminar. Nayane acompanhará a atuação de Regis e demonstrará satisfação. Depois da coletiva, ela agradecerá por ele ter pressionado Rony e colocado João Raul no centro das atenções. Você fez exatamente o que precisava fazer, dirá Nayane. Regis ficará curioso com o entusiasmo dela. Parece que você estava esperando por isso. Nayane não esconderá que desejará ver João Raul enfrentando dificuldades. Ele sempre consegue sair das situações como se fosse inocente. Dessa vez, alguém precisava fazer perguntas de verdade. Regis perceberá que Nayane terá motivos pessoais para atacar João Raul, mas aceitará os elogios. Ele também entenderá que a polêmica poderá render novas manchetes e aumentar ainda mais a repercussão do caso. Enquanto isso, Zilá começará a perceber que a morte de Jean Carlos voltará a ser comentada com força. A acusação de Verônica contra Janete colocará o caso novamente no centro das conversas, e isso deixará a empresária em pânico. Zilá procurará Sinara, mesmo depois de ter recusado sua companhia. Ela estará aflita demais para continuar sozinha e precisará saber até onde aquela história poderá chegar. Você viu o que está acontecendo? O perguntará Zilá. A morte de Jean Carlos está em todos os lugares outra vez. Sinara observará o nervosismo dela e lembrará da revelação feita a Rony. Talvez a verdade esteja começando a aparecer, responderá Sinara. Zilá ficará furiosa. E não venha com esse tipo de conversa. Verônica está acusando Janete. Isso não tem nada a ver comigo. Sinara não se deixará intimidar. Você sabe que tem. E quanto mais esse caso for investigado, maior será o risco de descobrirem tudo. Zilá começará a andar de um lado para o outro. O sonho com Cecília voltará à sua mente, aumentando ainda mais a sensação de que estará cercada. Ninguém pode descobrir, dirá Zilá. Se começarem a mexer nessa história, outras coisas também poderão aparecer. Sinara perceberá que Zilá estará perto de perder o controle. Você passou tempo demais acreditando que conseguiria esconder tudo. Agora as pessoas estão fazendo perguntas. Zilá exigirá saber se Sinara contará mais alguma coisa para Rony. Você já falou demais. Eu quero saber se pretende continuar me traindo.
Sinara ficará indignada. Eu não vou mentir para proteger você. Não depois de tudo o que aconteceu. A resposta deixará Zilá desesperada. Ela compreenderá que não poderá mais confiar em Sinara e que Honey poderá estar cada vez mais perto de descobrir sua responsabilidade na morte de Jean Carlos. Você vai acabar com a minha vida, acusará Zilá. Sinara responderá com firmeza. Não fui eu quem criou essa situação. Você fez suas escolhas. Zilá ficará sem reação por alguns segundos. O medo se transformará em raiva, mas ela não conseguirá negar que a repercussão do caso poderá levá-la diretamente ao centro das suspeitas. O capítulo terminará com Zilá completamente atormentada. O sonho com Cecília parecerá um aviso. Verônica continuará acusando Janete. Alaor começará a investigar a ligação dela com Jean Carlos. E Sinara deixará claro que não continuará escondendo a verdade para proteger Zilá. Enquanto Janete lutará para provar sua inocência, João Raul voltará a ser atacado publicamente. Honey enfrentará Regis diante da imprensa, e Nayane celebrará a pressão contra o rapaz. Porém, o maior perigo estará rondando Zilá, que perceberá que o segredo sobre a morte de Jean Carlos poderá explodir a qualquer momento.